capítulo 14, dos versículos do 1 ao 14. Então, o Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos do 1 ao 14. É uma parte muito conhecida, né, da história de Jesus, onde Jesus se reúne lá com os discípulos. É praticamente uma despedida, né, do reino, né, terreno de Jesus, ou pelo menos ali daquela fase que Jesus estava, né, com os discípulos. E ele então se despede para exatamente dali a pouco ele então ser crucificado. Então, por isso que é um versículo muito importante, é uma parte muito importante das Escrituras. Então, vamos observar o que esse texto tem a nos dizer. Fala assim a palavra de Deus: que o coração de vocês não fiquem angustiado, no coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu quero destacar nesse momento uma questão histórica, que é justamente falar sobre o papado. Eu creio que a figura do Papa é uma das figuras mais conhecidas do mundo. O Papa, né, ele tem um papel histórico muito importante. Ele, de fato, está muito ligado a diversos reinos em toda a história, desde ali, né, de Roma, do Império Romano. Porém, a figura do Papa, ela não aparece na Bíblia. A igreja primitiva, ela nunca instituiu um Papa. Ela nunca declarou quem era um Papa. Alguns vão alegar dizer que é Pedro, mas nós sabemos que não há texto que embase isso, que Pedro seja um Papa. E mesmo que fosse, a Bíblia também, ela relata lá em Apocalipse, mais ou menos no ano 90, né, João escrevendo, né, aqueles eventos do Apocalipse. E pela história tradicional, nós sabemos que Pedro morreu em torno do ano 67 antes de Cristo. Desculpa, depois de Cristo. E em nenhum momento Apocalipse aponta quem é o sucessor de Pedro. Então nós temos aqui um vácuo muito grande da alegação da tradição católica romana.
Na verdade, a ideia do Papa, ela nasceu como uma coisa boa. Não era esse nome Papa, mas os cristãos estavam sendo perseguidos ali no Império Romano. Perseguidos mesmo, mortos. E algumas pessoas, então, começaram a trabalhar para que os cristãos em Roma não fossem mortos. E algumas pessoas lá em Roma mesmo, alguns líderes, alguns sacerdotes, no sentido de pastores, começaram então a trabalhar para que os cristãos não fossem mortos. Isso foi uma atividade muito importante. Só que depois de um tempo, aqueles líderes que estavam ali para evitar que os cristãos fossem mortos, depois de um tempo, a igreja, através de alguns políticos, começaram então a tentar ter um poder, uma primazia ali, depois de acabar o Império Romano. E aí nasceu a ideia de um líder sobre toda a igreja. E aí começa então a se forjar, a se movimentar a ideia de ter um papa na igreja, de ter um pai sobre todas as igrejas. Algo que as escrituras não dizem. E aí, essa figura ela vai permear toda a antiguidade, que é um erro teológico muito grave. E na Reforma Protestante é ainda mais agravado. Antes da própria Reforma Protestante, houve um momento onde 3 pessoas queriam ser papa e foram papa ao mesmo tempo. Um na França, outro em Roma, e outro que tentou ali usurpar o poder. Então, numa mesma época, houveram 3 papas. Como é que você resolve isso? Quem é que estava certo? Houve então uma grande confusão. E este aqui é o Papa Leão X. Esse é o Papa da época de Lutero. Era o Papa que estava ali na Reforma Protestante. Esse homem, meus irmãos, não era nenhum teólogo. Ele era um general de guerra, era um militar. Então imagina, a Igreja Católica Romana, nesse período, era governada por um militar. E não sei se vocês já perceberam, por menos talvez essa foto aqui não fique muito claro, mas nós temos a figura do Papa como um rei sobre a igreja. Se você for olhar em alguns momentos, especialmente aí, a Missa do Galo, quando o Papa chega, ele tem uma coroa. Ele se assenta no meio ali da Basílica de São Pedro, existe um trono, e ele senta naquele trono, e ele pega um cetro, ele tem um cetro, ele anda com um cetro, que tem ali um Cristo crucificado, um crucifixo. Então você vê elementos reais, de um rei sobre a igreja. Isso é altamente estranho. Como é que você concebe isso através da Bíblia? Não tem na Bíblia. É uma invencionice, é uma criatividade política para se ter, então, uma influência sobre as igrejas e sobre as pessoas ali na Idade Média. Isso perdurou por muito tempo, e em alguns momentos os papas tinham mais poder, outros nem tanto, mas a figura papal, ela estava em um momento de ressurgimento através desse general aqui. Leão X, então ele queria reorganizar a igreja, trazer um louvor para a igreja que ele acreditava que havia sido perdido. E ele começou a fazer uma série de reformas nos templos mesmo. Foi na época da Reforma Protestante que foi reformada a Basílica de São Pedro. Para ali, e alguns anos antes, já estava começando ali a pintura da Capela Sistina, que foi caríssima, por homens como Michelangelo e outros. Então, como é que paga isso? E nós vamos ver que vai existir um grande problema. E o Papa Leão X vai dar uma solução para pagar a dívida da Igreja Católica Romana. Mas antes disso, eu quero mostrar que essa autoridade papal nunca existiu, porque já existe uma autoridade sobre a igreja. E essa autoridade, ela é Cristo. Mas antes, eu queria só trazer esse texto aqui para os irmãos,
porque ele é muito emblemático sobre a ideia do Papa. Concílio Vaticano I, no ano de 1870. Olha o que esse texto diz sobre o Papa. O Papa goza daquela infalibilidade com a qual Cristo quis munir a sua igreja, quando define alguma doutrina sobre a fé e a moral, e que, portanto, tais declarações do Romano Pontífice são, por si mesmas, e não apenas em virtude do consenso da igreja, irreformáveis. Se, porém, alguém ousar contrariar esta definição, o que Deus não permita, seja excomungado. O que o Papa fala é palavra de Deus. É o que esse texto está dizendo. Ele é infalível nas suas palavras. O que ele diz, o que ele decreta é irreformável. Percebe o tamanho da afronta à própria Bíblia. E se você lê todo o Concílio Vaticano I, você se enoja, porque dá um poder que é praticamente só Cristo deveria ter, e mais, na mente católica romana, eles acreditam que o próprio Papa é esse representante de Cristo na Terra. Então, o que ele fala é infalível. Um homem, o Papa Francisco, agora falou coisas absurdas, e que os próprios católicos, muitos católicos, estão se perguntando, o que esse homem disse, que coisa absurda esse homem está falando. Mas muitos católicos não conhecem os documentos da igreja. Isso aqui é um concílio. Passou e foi autorizado por uma série de padres, de bispos, que controlam a igreja de Roma. Isso aqui é a declaração oficial. O Papa não erra. Que absurdo! Ele tem o mesmo peso da palavra de Deus. Então, se você não concorda com isso, segundo a visão romana católica, você está excomungado de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, isso aqui é uma heresia gravíssima. Por isso que nós defendemos uma outra linha, e é exatamente a linha que Jesus nos traz. Jesus é a autoridade máxima sobre a igreja, e ele mesmo fala isso. Ele fala em reservado aos seus discípulos, e João, então, narra com maestria este momento, onde Jesus faz ali a sua oração sacerdotal, e ele se coloca como a autoridade máxima sobre qualquer cristão verdadeiro. Não existe intermediário, não existe ninguém que possa representar Jesus. Justamente porque a autoridade de Jesus, ela não pode ser passada para ninguém. E aí, hoje, vamos falar de outro pilar da reforma protestante. Somente por Jesus. Somente por Cristo. E uma primeira questão que nós devemos entender é que Jesus garante a eternidade. Aqui em João 14, ele fala muito isso. Então, quando nós vemos o versículo 1, é dito o seguinte: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Por que Jesus está falando isso? Porque Jesus andou com aqueles discípulos, os seus apóstolos ali, por pelo menos 3 anos, ensinando, mostrando o caminho, fazendo milagres, realmente atuando na vida daqueles discípulos. Mas Jesus vai dizer que vai partir. Praticamente, eu vou morrer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me sacrificar.
e eu vou ter que ir para o meu Pai. Então os discípulos estavam angustiados. E agora, o que é que nós vamos fazer? Certamente é o que ficou ali rondando a mente dos discípulos. O que é que nós vamos fazer? Então, Jesus chama para que creiam em Deus, mas essa mesma crença em Deus é a crença no Messias. É a crença no Cristo, no escolhido de Deus, aquele que veio para o mundo para se sacrificar pelos seus. Então, é uma mensagem, essa mensagem de hoje é uma mensagem justamente para tirar a angústia do nosso coração. E aí, complementa ainda mais no versículo 2, e diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Jesus está dizendo que ele vai para junto do Pai, junto de Deus lá no céu. Só que ele vai com um propósito, e o propósito é algo maravilhoso, é preparar um lugar para vocês. Observa muito essa frase que está em destaque aqui, a explicação de Jesus: pois vou preparar um lugar para vocês. Você nota que há algum tipo de dúvida na fala de Jesus? Jesus aqui está titubeando em falar essas palavras aqui? Não. Ele tem uma certeza daquilo que ele está falando. Pois vou preparar um lugar para vocês. Isso aqui é uma afirmação inegociável. Jesus está dizendo que ele vai, na presença de Deus, preparar um lugar para que nós tenhamos morada lá no céu. É uma garantia, meus irmãos, uma garantia da eternidade, que nós estaremos na eternidade junto do Senhor. Jesus está indo com o propósito de chegar no céu e garantir o nosso lugar, o lugar dos seus discípulos, daquele que segue Jesus, daquele que crê no nome de Jesus. Então é uma garantia que estamos na eternidade por causa de Cristo, unicamente por causa de Cristo. E aí ele vem e complementa ainda mais, e vai dizer o seguinte no versículo 3 e 4: e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Olha que interessante. E quando eu for e preparar um lugar, vou voltar. Ele já garantiu, eu vou lá, vou preparar o lugar, e depois vou voltar para receber vocês para mim mesmos, para mim mesmo. Então, que promessa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa realmente que deve nos animar, deve nos motivar a servir Jesus, porque temos a garantia eterna de que Ele vem para nos resgatar, que Ele vai garantir o nosso lugar no reino celestial, na mansão celestial. Então, imagina isso. Imagina a informação que os discípulos estavam ali, realmente angustiados, e agora recebem a certeza que vão morar na mansão celestial. Que esse é o propósito de Jesus para as nossas vidas, a sua salvação é exatamente para nos garantir esse lugar. Então, onde eu estou, vocês também estarão. Jesus vem nos resgatar. E novamente, semana passada, nós falamos sobre a questão somente pela fé. E algumas pessoas, pelo menos na tradição católica, não têm certeza se são salvas. Estão ali tentando um Cristo carrancudo e não têm certeza da sua salvação. Mas quando nós olhamos para João 14, nós temos a certeza que Jesus vai nos levar para o seu reino. Não existe aqui nada de dúvida. Então, essa dúvida não tem que aparecer no coração de um crente. E aí, nós podemos então guardar no nosso coração. Jesus confirma
que seus discípulos estarão eternamente na morada celestial. É uma garantia, uma certeza, e jamais podemos nos esquecer dessa certeza. Agora, quando a gente pega essa informação maravilhosa, e a gente vai lá para a Reforma Protestante, lá para os dias de Lutero, lá para 1514, mais ou menos. Lutero, ele era padre, eu já falei isso algumas vezes. Ele então esteve ali em algumas cidades da Alemanha, né, sendo padre. E ele começou a perceber um problema. Ele começou a perceber que ele, como padre, ele tinha que receber algumas pessoas para fazerem confissões dos seus pecados, para que o padre, então, orasse, rezasse ali pela vida deles. Mas ele percebeu que ninguém mais ia lá se confessar. E ele começou a investigar, e chegou num problema. Ele começou a ir nas feiras livres, as feiras populares, os mercados populares, lá na sua cidade. E ele viu que algumas pessoas carregavam cartas assinadas pelo próprio Papa, dando uma indulgência dos pecados. Lembra que eu disse, a Igreja Católica estava endividada, precisava pagar as suas dívidas. Qual é a estratégia? Seguinte, vamos vender salvação. Vamos vender a vida eterna através aqui de uma assinatura do Papa. Então o Papa assinava e aquela pessoa então garantia a sua salvação. Então imagina todas as economias que aquela pessoa tinha. E aquela pessoa, imagina a mentalidade medieval, talvez para a gente não seja tão impactante, mas tente se colocar na mentalidade medieval, onde tudo rondava sobre a questão de Deus. E o Deus carrancudo da Idade Média, aquele Deus que você precisava se esforçar muito para se chegar à salvação, e certamente você não iria conseguir, a não ser que você fosse um santo. Então imagina você conquistar esta salvação com um pagamento. Nós vamos trabalhar ainda mais essa questão das obras, né, a salvação por obras, ali na Idade Média, mas o que eu quero frisar aqui é que as pessoas, elas estavam confiando na assinatura do Papa, do próprio Pontífice Romano, para garantir a sua salvação. Essas indulgências, então, vendidas nas feiras livres, sendo negociadas para justamente perdoar pecados, era exatamente aquilo que a igreja encontrou para se financiar. E Lutero, então, começou a perceber este erro, e começou, então, a lutar contra isso. Mas algo, só para ficar mais claro, como é que acontecia isso? Existia um vendedor de indulgências, que era um monge, né, dominicano, chamado Johann Tetzel. E Tetzel dizia o seguinte: quando o dinheiro cair na caixinha, o céu estará recebendo a sua alminha. Negócio estranho, né? Pois é, mas era isso que acontecia. Era um absurdo. Era um absurdo. Pois é, então, essa era a mentalidade medieval. Eles estavam, por não ter acesso à palavra de Deus, eles não tinham a certeza que Jesus garantia a eternidade, que eles não precisavam pagar, que eles não precisavam se esforçar nesse sentido humano. Eles simplesmente precisavam confiar em Cristo, crer no Senhor Jesus Cristo. Mas isso nos abre para o segundo ponto. Jesus é o único caminho. Vamos ver aqui que os discípulos ficaram com dúvida, né? Do que é que Jesus estava falando. E temos aqui inicialmente Tomé. E Tomé vai dizer o seguinte no versículo 5. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E aí,
temos aqui exatamente o perfil dos discípulos de Jesus. Eles eram meio confusos, né? Eles não tinham muita clareza. Jesus falava, repetia. Jesus aqui não é novidade o que Jesus está falando. Mas eles tinham dificuldade de entender, né? E como é que nós podemos saber o caminho? Aí Jesus vai novamente explicar. E vem dizer assim no versículo 6, e disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é um dos versículos mais importantes da Bíblia. É o próprio Jesus dizendo: eu sou Deus. Só esse fato de ele falar eu sou é uma das formas que o Antigo Testamento muito usava para dizer o nome de Deus. Eu sou o que sou. É isso que foi falado lá na sarça ardente: eu sou o que sou. E Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou aquele onde todas as almas devem rumar. Eu sou a verdade do universo. Eu sou aquilo, né, que todas as almas anseiam. Eu sou a vida eterna. Então ninguém pode se chegar na presença de Deus, ninguém pode se chegar ao Pai, se não for unicamente por Jesus. Por isso que um dos pilares da reforma protestante é sola Cristo. Justamente porque é somente Cristo que pode te levar para o reino celestial. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. No versículo 7 assim diz: se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. E Jesus então faz uma conexão muito maravilhosa aqui. Porque ele está dizendo, novamente, com muitos detalhes, que ele é o próprio Deus. Se vocês me conheceram, conhecerão também o Pai. Olha, isso é uma frase muito impactante. Porque o judeu jamais falaria isso. Um judeu qualquer, ele jamais falaria isso. Mesmo que fosse um grande mestre. Por isso que as pessoas ficam dizendo: Jesus era um grande mestre, um grande exemplo, mas não era Deus. Não, você olha para cá, e Jesus não está dizendo que ele é Deus. Quando as pessoas olham para ele, elas também olham para o Pai. Isso aqui é muito claro na minha percepção. Então, ele está dizendo: olha, vocês têm convivido com o próprio Deus, vocês têm visto o próprio Deus, e este é o caminho. O caminho sou eu mesmo. Então, aqui é a resposta para Tomé. E aí é onde a gente percebe justamente o impacto disso aqui, que também é muito importante que nós tragamos no nosso coração essas informações que Jesus falou. Então, Jesus fala que ele mesmo é o caminho entre todos os caminhos, e que só nele há a plenitude da vida. Pode ter vários caminhos, pessoas apresentando vários caminhos para você chegar à redenção, várias possibilidades para se chegar à redenção. A própria Igreja Católica tem uma maneira de fazer com que aquelas pessoas que estão indo lá, fazem parte daquele corpo, elas se cheguem à salvação, mas é uma salvação totalmente estranha, diferente do que a Bíblia diz, diferente do que Jesus disse. Mas Jesus está sendo muito claro aqui. Está dizendo que ele mesmo é o caminho entre qualquer outro caminho. E se alguém quer chegar a ter a vida eterna, a plenitude de vida, precisa estar em sintonia com Jesus, crendo, entregando e adorando o Senhor Jesus Cristo. E novamente, olhando para a história ali dos dias da Reforma Protestante, Lutero então percebe o erro que estava aparecendo ali naqueles dias, e ele vai ingenuamente tentar avisar o Papa, e tentar: olha, igreja, olha, Papa, está errado. A gente ainda vai trabalhar melhor as 95 teses,
Mas se você já leu as 95 teses, você vai perceber que lá Lutero fala com muito cuidado e até com certo carinho com o Papa. Ele não vai tentar menosprezar o Papa. Ele não vai tentar humilhar o Papa. Longe disso. Ele tenta avisar o Papa do erro que estava acontecendo ali naqueles dias. Só que Lutero não sabia que aquele erro tinha saído do próprio Papa. Por isso que as 95 teses elas foram emblemáticas. Várias outras pessoas já tinham feito teses teológicas contra a Igreja Católica. Lutero não foi o primeiro a questionar a Igreja Católica, a fazer teses confrontando algumas teologias da Igreja Católica. Mas o que Lutero estava fazendo aqui, estava confrontando a galinha de ovos de ouro da Igreja Católica medieval. Então isso aqui vai mexer muito com o Papa. E o Papa começa a ver com estranheza essas tentativas de Lutero de tentar mudar a direção da igreja. Então, isso aqui vai ser realmente um ponto onde Lutero começa a se afastar do Papa, quando ele percebe que as tentativas dele são vãs. Ele tenta mudar a mentalidade ali, por isso que é reforma protestante, porque a ideia de reformar a igreja, Lutero tentando mostrar um novo caminho, a direção das Escrituras, mas o Papa não queria saber, porque como é que ia pagar a dívida? Essa era a ideia fenomenal deles, vender salvação. E aí, eles tinham que ter esse dinheiro para pagar a reforma da Basílica de São Pedro. Aí isso nos abre para o terceiro ponto que eu quero observar aqui sobre Jesus. Jesus é o acesso a Deus. Não temos outro acesso a Deus se não for por Jesus. E agora, outro discípulo, os discípulos de Jesus eram complicados. Os bichinhos não tinham dificuldade de entender. Então, Filipe agora. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Senhor, eu quero ver o Pai. Mas Cristo já tinha dito: quem vê a mim, vê o Pai. Mas, provavelmente, o que Filipe está dizendo aqui, eu quero ver a glória imensa do Pai. Eu quero ver aquela manifestação, que foi as manifestações ali do Êxodo, abertura do Mar Vermelho. Eu quero ver a inauguração do templo, onde chega lá, assim, momentos vultosos. Mas Filipe não estava entendendo que ele estava diante do próprio Deus encarnado, que a glória de Jesus era maior do que todo e qualquer evento do Antigo Testamento. A glória de Jesus era exatamente o que os profetas do Antigo Testamento tinham profetizado. Não tem nada mais importante, nada mais impactante, nada mais especial do que ver o próprio Messias. Então, para vocês perceberem como os discípulos tinham muitos problemas de teologia. Eles realmente tinham dificuldade de entender as coisas, mas mesmo assim, Deus, o Senhor Jesus Cristo, escolheu eles, para que através deles, o mundo conhecesse a sua palavra. Mas é basicamente isso que Filipe estava tentando, falar para Jesus. Aí Jesus vai responder. E Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Estava muito claro agora. Se Jesus já tinha dito, já tinha sido claro, agora ele está sendo realmente transparente. Eu sou Deus. Eu sou o Filho enviado, eu sou o Messias do Antigo Testamento. Eu sou o Cristo ungido de Deus.
Eu sou o próprio Deus, e ao mesmo tempo encarnado em homem para salvar vocês. Então Jesus está basicamente indignado aqui. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Eu sou a concretização do plano do Pai. Tudo que o Pai planejou desde Adão até esses dias, aqui se concretiza. Então, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus está sendo realmente muito claro. Ele é o próprio Deus. Então o versículo 10 mostra como é isso. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Jesus está falando aqui da Trindade. Está falando aqui de um Deus que é formado por 3 pessoas. Nesse momento ele não fala do Espírito Santo, mas nessa conversa, nessa oração aqui que ele faz, nessa conversa que ele tem com os discípulos, em um momento ele vai mencionar o Espírito Santo. Vai mostrar que o Espírito Santo vem do próprio Deus. Então, ele está mostrando aqui a Trindade, que Deus é 3 pessoas, que é a mesma essência, a mesma glória. Ele está dizendo, olha, se você olha para mim, você está olhando para Deus. Eu sou o acesso a Deus. Eu sou a porta, eu sou o caminho que você chega a Deus. E aí, que permanece em mim, faz as suas obras. Então o Pai é demonstrado exatamente por tudo aquilo que Cristo fez no seu ministério terreno. Ali na sua inauguração do reino, pelo menos início ali do reino terreno, da glória de Deus. E aí vem o versículo 11, e diz o seguinte: creiam que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Está vendo que a Bíblia tem apontado para mim. Eu tenho sido instrumento de Deus. Olhe para os milagres, olha para o meu testemunho, olhe para tudo que eu tenho feito com vocês. Estamos falando aqui, João 14, esse momento aqui é exatamente o final ali da história de Jesus com os discípulos. Antes disso, depois disso só vem a crucificação. Então tudo que passou antes foi Jesus ensinando e mostrando as obras do Pai. Então Jesus novamente fala: creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Precisamos realmente trazer essa verdade para o nosso coração. E Jesus vai ser muito enfático. Ele afirma a sua própria divindade e que Ele é o acesso direto ao altar do Senhor. Se nós queremos ter acesso ao altar do Senhor, conhecer a glória do Senhor, precisamos confiar, entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Não podemos nos esquecer disso. Então, Lutero, ele vai começar a se opor ao Papa. Nós vamos começar a ver que no ano de 1518, Lutero já tinha pregado bastante. Lembra que foi em 1517 que as 95 teses foram colocadas ali, foram divulgadas para o mundo. E um ano depois, o Vaticano, Roma, ela abre um processo para tirar Lutero, digamos assim, excomungar Lutero. Vai dizer que Lutero é um herege. Mas isso era para botar medo, para que Lutero então voltasse atrás. E aí, depois, no ano de 1520, o próprio Papa vai escrever para Lutero, vai dar uma bula papal, e ou seja, lembra que a gente falou lá no começo? Que o Papa fala é irrevogável, é irreformável. Então, o próprio Papa vai dizer, olha, se você não voltar atrás, você vai ser excomungado, eu vou tirar você da igreja. Sabe o que Lutero fez? Recebeu a bula,
chamou os habitantes lá de Wittenberg, mandou atear uma grande fogueira e jogou a bula papal na fogueira, diante de todos os habitantes. E pegou todas as heresias católicas escritas pelos católicos e jogou na fogueira, para mostrar que justamente Jesus é a única autoridade sobre a vida do crente. Isso vai ser muito forte. Certamente, Lutero poderia ser morto, mas Lutero estava confiando no poder de Deus. E Lutero, ele era, digamos assim, bem ousado, Ele às vezes era até meio doido, mas Deus usou este homem para começar uma grande mudança no mundo. Não era perfeito, era cheio de problemas também, mas foi usado. Então, nós vemos aqui que Lutero, ele entendeu que a autoridade do Papa não era verdadeira, não era bíblica. Ele começou a ver que a opinião do Papa, especialmente vendendo indulgências, era irreconciliável. Então ele vai se opor ao próprio Papa. E aí abre para o último ponto que eu quero trazer para os irmãos hoje. Jesus é quem sustenta a vida do crente. Vemos aqui os versículos finais de João 14, pelo menos dessa nossa exposição. E o versículo 12 diz assim: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E você se pergunta, como é que eu, um crente sem poder nenhum nesse sentido como Jesus tinha, como é que eu vou fazer obras maiores do que o próprio Senhor Jesus Cristo? Como é que encaixa, como é que a gente vai entender isso? Mas a gente entende exatamente pela frase final, porque eu vou para junto do Pai. E essa ideia de obras maiores, não entenda aqui com um poder fantástico, algo desse tipo. Mas vai dizer que a partir deste momento, em que Jesus vai ser elevado para os céus, ele vai ter um momento ali da ascensão de Jesus, a partir desse momento, a igreja começa a atuar. A igreja, por meio do Espírito Santo, começa a se difundir pelo mundo. O ministério de Jesus ficou muito restrito ali a Israel. Ficou restrito porque Jesus propositalmente queria começar por ali como um embrião, dando os fundamentos certos, fazendo tudo de uma forma simples, porque Jesus já poderia ter vindo como um rei e ter exterminado todos os povos ali quando ele veio a primeira vez, mas ele queria vir humilde, porque ele queria ser conhecido pela sua capacidade de amar, pela sua capacidade de servir, pela sua capacidade de se doar pelos outros. Então ele é o servo sofredor, ele não é apenas somente o rei, ele é também o servo sofredor que se dá pelos que ele ama. Então temos aqui uma verdade muito importante, porque é uma verdade verdadeira, em verdade em verdade. E essa linguagem, quando nós vemos na Bíblia, uma repetição, quer dizer, isso aqui é algo que vocês não podem esquecer. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores. Ou seja, o meu testemunho vai se espalhar. Vocês vão levar esta mensagem, vocês serão mais impactantes do que eu. Claro que a mensagem que nós levamos é a mensagem de Cristo, mas é através dos discípulos que essa mensagem tem se perpetuado. Então, isso coloca não apenas aqueles discípulos que estão ali com Jesus, assentados com Jesus, mas se estende para todos nós. É algo que fala para mim e para você. Nós temos que continuar esta obra, aumentar esta obra, fazer que o nome de Cristo seja conhecido, que as obras de Cristo sejam conhecidas. E quando nós testemunhamos o amor de Deus, nós estamos fazendo que esta obra continue a
reverberar no mundo. Esse é o objetivo de Jesus. Por isso que ele começa de forma simples, mas o seu testemunho, as suas palavras vão se expandindo para todos os cantos da terra. E vem o versículos 13 e 14 e diz assim: e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei. Todas as vezes que a gente ora, comumente a gente termina a oração em nome de Cristo, amém. Isso não é um mantra, meus irmãos. Isso não é uma coisa que a gente diz porque todo mundo diz. É porque quando a gente faz isso, nós estamos nos remetendo a exatamente esses dois versículos. Porque nós estamos pedindo em nome de Cristo. Mas você precisa compreender que isso não é uma palavra mágica. Quando nós falamos em nome de Cristo, vai dar tudo certo. Não. Quando nós falamos em nome de Cristo, é sob a autoridade de Cristo. Estamos fazendo isso aqui porque nós entendemos que Cristo será glorificado nisso. Esta oração, ela reflete exatamente os ensinos de Cristo. Por isso que é em nome de Cristo. Então, estamos aqui falando da autoridade do Senhor. A autoridade do nosso Salvador. Então é como se fosse um walk-talk espiritual. Walk-talk, né, que você fala, e Jesus lá, ele vai escutar. Se nós estamos precisando algo na obra do Senhor, algo nas nossas vidas, algo que é santo, algo que é piedoso, nós devemos então pedir no nome de Cristo, sob a autoridade de Cristo. E Cristo então vai nos atender para a sua glória. Então essa é a chave, pedir tudo pela sua glória. E diante disso então, podemos também colocar em nosso coração, vemos que Jesus, ele deseja ser o nosso provedor, ele é a nossa providência diária. Exatamente, se nós queremos perseverar na obra celestial do Senhor, nós devemos então pedir a providência do próprio Senhor Jesus Cristo. Então a obra de Deus avança quando nós estamos subjugados à autoridade de Cristo. E aí, olhando para os dias de Lutero, nós vemos que Lutero, ele começou a mexer no vespeiro. Quando ele falou contra o Papa, ele falou contra praticamente toda a Europa, contra praticamente todos os países ali que estavam sob o jugo papal. Mas Lutero estava convicto. E mesmo sendo reprovado, não aceito por várias e várias nações, Lutero continuou a pregar, ousadamente, do jeitão dele. Ele começou a pregar, continuou pregando, e ele confiava na provisão do Senhor. Nós vemos Lutero em muitos momentos, até temeroso, mas ele sabia que estava fazendo pelo Senhor. Então, quando ele vai fazendo isso, vai pedindo a Deus, começam alguns líderes, algumas pessoas na própria Alemanha, alguns príncipes, começaram então a admirar as ideias de Lutero, e começaram a apoiar Lutero contra o próprio Papa, que é uma coisa impensável, porque a Alemanha estava ali sobre o jugo papal também. Mas alguns príncipes começaram a ficar se aliando a Lutero. E isso então ajudou Lutero a perseverar neste caminho. Mas uma coisa que é mais importante do que tudo, essa frase aqui que Lutero falou: uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Era nesse poder, era nessa confiança, era nessa autoridade que Lutero se firmava. Ele sabia que mesmo perseguido, iminente de ser preso, sendo certamente muito humilhado,
Lutero considerava uma masmorra com Cristo um trono, mas também sabia que a vida do Papa era infeliz, porque um trono, o seu trono lá no meio da Basílica de São Pedro, era um trono sem Cristo, e um trono sem Cristo é o inferno. Então, podemos extrair daqui algumas lições para as nossas vidas. Jesus é a nossa garantia de morar no lar celestial. É apenas em Cristo, somente em Cristo. Por meio da fé, teremos acesso direto a Deus. Por meio dessa fé, dessa confiança em Cristo, temos acesso ao Pai. E por último, Jesus garante ao crente que será o seu sustentador neste mundo. A providência vem do Senhor. E nós precisamos, toda vez que estivermos necessitando de algo para a sua obra, de algo que seja realmente piedoso, devemos pedir em nome do Senhor Jesus Cristo. Lutero, ele foi excomungado. No ano de 1521, Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X. E ele só não foi morto, ele só não foi condenado à fogueira, porque os católicos queriam condená-lo à fogueira, porque a sua fama ficou tão grande, que se o Papa tivesse colocado Lutero na fogueira de maneira declarada, certamente haveria uma grande revolta. Então, Lutero, ele mesmo arriscando a própria vida, ele não temeu nenhum instante o poder papal, pois ele sabia que a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo só está sendo regida pela autoridade de Jesus. Não podemos nos esquecer disso. Por isso que a nossa igreja, ela não tem nenhum líder máximo, ela não tem nenhuma figura política, porque a nossa autoridade é o Senhor Jesus Cristo. Então, somente Jesus pode colocar a sua alma na vida eterna. É somente Jesus, é somente por Cristo. Vamos orar. Senhor Santo Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por este tempo. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que tem nos mostrado um caminho. Esse caminho que é um caminho perfeito, que é a verdade, que é a vida eterna. E é somente Jesus. Ó Pai, muito obrigado por Cristo ter vindo ao mundo, ter se sacrificado pelos pecadores. E hoje nós, aqueles que se dobram, aqueles que se entregam de joelho ao Senhor Jesus Cristo, certamente são transformados, certamente garantem um lugar no reino eterno, no lar celestial Teu, Senhor. Ó Pai, muito obrigado por Cristo, muito obrigado por tudo que Ele representa, e muito obrigado pela salvação que vem dEle. Ó Pai, nos ajuda a termos cada dia mais fé em Cristo, a cada dia usarmos a nossa vida para a glória de Cristo, e que possamos testemunhar e ser gratos ao Senhor, e nos dobrar à presença do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, por tudo isso nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.